O Internacional precisa urgentemente recalcular a sua rota. O técnico Roger Machado e o elenco do Internacional precisam, sim, de uma cobrança forte durante esse mês sem futebol. O Internacional perdeu, e é aquela derrota que a gente fala, perdeu bem perdido para o Atlético Mineiro. Alguns poucos pontos positivos, é verdade, no jogo do Inter hoje. Mas o mais do mesmo que a gente tem visto desse Inter, com titulares, reservas ou time misto dentro do Campeonato Brasileiro. O Internacional está dentro da zona de rebaixamento. A gente vai falar tudo dessa derrota por 2-0 contra o Atlético Mineiro nesse conteúdo a partir de agora, sempre com apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Eu me dei mal, joguei no empate. Acreditava no 1-1, não foi o que aconteceu, não chegou nem perto, talvez, de acontecer lá em Belo Horizonte. Mas a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações. E deixa tua opinião também aqui nos comentários. Sei que inverti a ordem, falei de KTO antes de pedir like de vocês, mas deixa um like, se inscrevam. E vamos lá, gente, vamos falar dessa derrota do Inter. Cara, o que a gente pode dizer? O Inter foi mais do mesmo. Esse é o Inter que a gente está vendo durante todo o Campeonato Brasileiro. Repito, todo o Campeonato Brasileiro. Vem sendo esse Inter aí. O Inter não mudou em nada. O Inter não evoluiu dentro da competição em nada. Eu vou ser justo e vou falar aqui. Os dois principais objetivos, que de fato são nas competições que a gente vê o Inter com capacidade de ganhar, Campeonato Brasileiro não, Copa do Brasil, Libertadores. O Inter classificou, beleza, fez seu dever, fez sua obrigação e teve méritos para isso, mereceu. Agora, não dá para se desgrudar do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Inter vai ser rebaixado, eu não acho que o Inter vai brigar até o final da competição contra o Z4. Mas esse momento precisa ser repensado sim. Porque esse Inter que a gente viu hoje dentro do Brasileirão, nessa derrota por 2-0 contra o Galo, mesmo com a classificação para as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, a gente também viu nessas competições. E me preocupa o Inter estar assim nessas competições que a gente acredita que o Inter tem capacidade de ganhar. Essa é a minha grande preocupação. Vocês vão me perguntar, tá, Lucas, tem que demitir o Roger. Eu não tenho convicção de que talvez o caminho agora seja uma demissão, porque eu não saberia um nome para trazer agora. Eu não saberia nem te dizer um nome preferido que eu tenha, nada disso eu saberia dizer para vocês. Nada disso. Só que, beleza, não vai demitir o Roger? Não demite, mas tem que ser cobrado. Tem que ser severamente cobrado de uma vez o técnico Roger Machado. Porque, repito, a gente está na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e vencendo esse Inter durante as 12 rodadas do Brasileirão. Vencendo esse Inter em alguns jogos contra o Nacional, contra o Atlético Nacional da Colômbia, contra o Maracanã em casa, um time de Série D. O Inter estava jogando esse futebol aqui, em que o Inter não jogava nada, na qualidade dos seus jogadores conseguia algumas possibilidades, às vezes arrancar um empatezinho, e aí o Roger ia lá na coletiva e dizia o time que se recusa a perder, e foi muito legal por determinado momento, mas é que hoje o Inter não é o time que se recusa a perder. O Inter é o Inter que se recusa a ganhar os jogos. O Inter está não mais se recusando a perder, o Inter está se recusando a ganhar jogos. E é isso que me preocupa nesse momento no time do Internacional. De fato, é isso que me preocupa nesse momento no Internacional. Um Inter que hoje, sim, teve chances de empatar o jogo quando estava 1-0 para o Atlético. Aliás, num gol contra do Vitão, foi um gol contra do Vitão. Eu acho que também tem um pouco de responsabilidade do Antony, que tenta antever a jogada e dar um passo para o lado esquerdo. E aí, quando tem a cabeçada do Vitão, ele não conseguiria chegar a tempo na bola. Não estou botando toda a responsabilidade do gol do Antony, por favor, não estou tirando ele para Cristo. Mas eu acho que sim, tem uma falha na minha avaliação de que ele dá o passo para a esquerda para tentar adivinhar onde a bola ia cair no atacante do Galo para cabecear na pequena área, e ele não esperava que no primeiro pau o Vitão ia cabecear contra o gol. Tentando tirar, obviamente, a jogada e tentando tirar o gol do Galo, mas ele acaba, sim, fazendo o gol contra. Fora isso, o primeiro tempo do Inter é de 10, 15 minutos. O Inter tem 15 bons minutos no primeiro tempo, é verdade, com o Tabata sendo um dos melhores em campo, botando a bola na trave. O Borré perde um gol ali, para mim, um gol perdido, a cabeçada do Borré no primeiro tempo, tá na marca do pênalti, livre para cabecear,
e não consegue fazer o gol, o Everson defende, tá? Mas o Inter do primeiro tempo é um Inter de 15 minutos. 15 minutos ali que o Tabata bota a bola na trave, fez um mexe ali, jogou bem, e depois o Galo pegou, dominou o meio de campo, ficou com a bola e o Inter não sabia mais o que fazer. O Inter desarmava e entregava a bola para o Atlético Mineiro. Era isso que o Inter fazia. O Ronaldo desarmando pra caramba, ele pegava e desarmava também e devolvia a bola. O Thiago Maia desarmava e devolvia a bola. O Bruno Henrique, nem desarmar. Nem desarmar. O que o Roger está esperando para tirar o Bruno Henrique do time do Inter? O que está sendo esperado pelo Roger? Me diz. Precisa ter uma explicação. Desculpa, precisa ter uma explicação. E todas as vezes que o Roger foi perguntado sobre a presença do Bruno Henrique, ele não explicou. Ele somente defendeu um jogador. Mas explicar mesmo, cara, por que o Bruno Henrique é importante, eu não tiro ele do time? É por isso, isso e aquilo. Ele não tira o Bruno Henrique do time, não tira. É impressionante. Repito, o Internacional cumpriu 2 objetivos. Os 2 objetivos que ele cumpriu não foi com total tranquilidade, tá? O Inter teve um momento de preocupação na fase de grupos da Libertadores e teve um momento de preocupação no jogo de ida contra o Maracanã, que talvez pudesse não ter sido 1-0. O Inter não mereceu 1-0 contra o Maracanã no Beira-Rio, mereceu os 3 fora de casa. Depois, o Inter tinha que classificar, beleza. Agora, no jogo de ida, teve problema na Copa do Brasil também. Teve problema na fase de grupos da Libertadores, está tendo um problemaço no Brasileirão. O Inter entrou dentro da zona de rebaixamento, gente. E vale lembrar, o Inter vai ficar 1 mês dentro da zona de rebaixamento. Porque agora é Super Mundial. Então o Inter vai ficar esse tempo todo se preparando para Fluminense na Copa do Brasil, Flamengo na Libertadores, que são os 2 grandes objetivos, onde o Inter enxerga a possibilidade de título. Mas no Brasileirão, que eu repito, não acho que o Inter vai brigar para cair, não acho que o Inter vai cair. Mas não dá para aceitar que um time com a folha de pagamento de 17 milhões que tem, com a torcida, com o tamanho de clube que tem, que o Inter vai passar 1 mês dentro da zona de rebaixamento. A gente não pode normalizar isso, gente. E aí a grande questão é a cobrança que é feita no Roger. Qual é a cobrança? E vou mais uma vez dizer, eu não estou defendendo demissão agora, mas tem que ser cobrado. E aí eu digo uma coisa, não é só o Roger que tem que ser cobrado, o grupo de jogadores também. Porque o Fernando já falou, o Vitão já falou, o D'Alessandro já falou, o Roger concordou que o Inter do Brasileirão é um time totalmente diferente do Inter das Copas. Não adianta dizer que entra desligado, não adianta dizer nada disso. Precisa ser dada uma explicação clara. Se tu já tem o diagnóstico que tu fica desligado no Brasileirão, por que isso não foi resolvido? Por quê? Me explica, por que isso não foi resolvido? Porque até agora não foi dada uma explicação também. Foi dado o diagnóstico. A cura não foi dada até agora. A explicação para a cura, nada disso foi dado até agora. Nada. Nada. O Inter precisa urgentemente, tá, gente? Recalcular a rota. Recalcular a rota, entender o que está acontecendo, o que está faltando no trabalho, porque sim, estão faltando. O Inter, mais uma vez, reiterando, o Inter que está jogando o que está jogando no Brasileirão, também jogou o que está jogando agora, em alguns momentos na fase de grupos da Libertadores e na Copa do Brasil. E aí me preocupa o que esse time vai entregar nas oitavas contra o Fluminense, que ganhou do Inter dentro do Beira-Rio, o Inter completo, e um Flamengo que é um dos melhores times do país. O que vai ser feito? E aí o segundo gol do Atlético Mineiro no segundo tempo, o Inter cria chances com o Borré, bota a bola na trave, tem uma defesaça do Everson, um cabeceio do Juninho, tem um lance do Borré que ele chega cara a cara, mas mais em diagonal e chuta, e o Everson faz uma defesaça também, mas acho que o Borré poderia ter ido melhor naquele lance, tomado outra decisão talvez, tinha espaço e tempo para isso. Mas agora a derrota está feita. O 2-0 está feito, os jogadores vão viajar com as suas famílias, descansar, férias merecidas. Não estou jogando isso. Mas aí é o torcedor do outro lado, que vai estar preocupado com o seu time dentro da zona de rebaixamento. Então esses caras precisam ser cobrados. O Roger também precisa ser cobrado, sim, por esse momento do Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o like, te inscrever e ativar o sininho das notificações. Beijo e eu volto com mais vídeo do vestiário do Inter na sequência.